E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, estudo das células-tronco. Nós apresentamos mais de 200 tipos de celulares diferenciados. Algumas não sofrem diferenciação, são as chamadas células-tronco. E as células-tronco embrionárias e adultas. Essas são os tipos de célula-tronco. Então nós temos aí, hemácia, neurônios, cartilagem. Então, o que são células-tronco? Células com grande capacidade de transformação celular, o que nós chamamos de células totipotentes ou multipotentes. Isso significa que elas têm uma grande capacidade de reprodução, uma grande capacidade de multiplicação ou de autorreplicação, e são encontradas em embriões, cordão umbilical e em tecidos adultos. Como surge, então, uma célula-tronco embrionária? Do processo de desenvolvimento embrionário, que é posterior à união do espermatozoide mais o ovócito, formação da célula ovo ou zigoto, e em 5 dias você tem essa estrutura aí chamada blastocisto, com aproximadamente 100 células. Então você vê aí o processo de fecundação acontecendo e nós temos em 5 dias a formação desse bolo maciço de células que tem em seu interior a capacidade de formar qualquer tipo celular. Seguindo. E onde essas células-tronco são adultas? Elas podem ser retiradas da medula óssea, mas também podem ser retiradas do cérebro, podem ser retiradas do tecido adiposo, da gordura e da polpa dentária. Há também células-tronco do cordão umbilical, elas são chamadas de multipotentes. Células-tronco multipotentes são aquelas que são capazes de produzir qualquer tipo de célula. E as células-tronco do tipo adultas, elas são aquelas células-tronco responsáveis por produzir aquele grupo celular específico, como no caso da medula óssea. Onde usar? Existem muitos testes em animais e humanos, mas ainda não há um tratamento específico. Existe uma grande preocupação dos estudos de se formar tumores, câncer, né? Tumor benigno ou tumor maligno, câncer. Essa é a maior preocupação. Mas os testes realizados são muito animadores para o processo. Seguindo. Testes em humanos. Infarto, morte celular, necrose, doença de Chagas, entre outros problemas cardíacos. Ideia: transformar uma célula-tronco em uma célula cardíaca. Como? Isso é feito no Brasil em laboratórios do Instituto Nacional do Coração, o INCOR, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde acredita que poderá economizar em torno de 37 milhões por mês nos gastos com o SUS, o Sistema Único de Saúde, se, por exemplo, células-tronco forem utilizadas para o tratamento do infarto. Seguindo. Lesões da medula espinhal. Dentro da coluna vertebral está localizada a medula espinhal. Os acidentes, eles causam lesão nos nervos. E as células-tronco transformadas em células nervosas teriam a capacidade de estabelecer esses contatos que foram perdidos nesse tipo de situação. Quais são as instituições que já estão trabalhando com isso? A Unifesp, a USP e a Universidade Federal da Bahia. E os resultados mais recentes mostram retorno parcial da sensibilidade. Continuando. Doenças degenerativas como o Parkinson e o Alzheimer.
Alzheimer é uma doença que provoca a morte de células cerebrais. Ela é uma doença progressiva e irreversível. Ela atinge a memória e a causa e tratamento dessa doença é ainda desconhecida. Outra doença degenerativa é o Parkinson. É uma doença que atinge o cérebro, causa tremores, movimentos lentos, rigidez muscular e é progressiva. Qual é a principal ideia com o uso das células-tronco? Uma substituição de neurônios que sofreram lesão. Seguindo, quais são os usos alternativos das células-tronco? Cirurgias plásticas, reparadoras e estéticas. Outro ponto, tratamento da fertilidade, né? Tratamento da diabetes, reconstituição da córnea, reposição de dentes e transplantes de modo geral. Seguindo, problemas na utilização de células-tronco. Em geral, pesquisas são feitas com células-tronco adultas. Interesse em células-tronco embrionárias que são totipotentes ou multipotentes, capazes de formar qualquer tipo de célula, porque ela ainda não passou pelo processo de diferenciação. Só que o problema é ético, é um problema que esbarra em aspectos morais, religiosos, porque você teria em laboratório a produção de embriões que teriam esse fim, só que para você ter um embrião, você tem um novo ser humano ali. Então, ele seria produzido em laboratório, produto de uma fecundação em laboratório e descartado aquela vida, ok? Esse é o problema ético da pesquisa. Resistência, como eu estava falando a vocês aqui, da igreja, porque é um descarte, uma destruição de um embrião, ou também, por um outro lado, o comércio de embriões, um mercado da produção e da liberação e da distribuição de embriões com finalidades que a gente estaria fora do nosso controle. Seguindo. E aí é o ponto principal ético onde se esbarra a pesquisa com célula-tronco embrionária. Onde começa a vida? Considera-se a morte a parada do sistema nervoso e morte cerebral, ou morte encefálica. Até 14 dias após a fecundação não há diferenciação celular. Então você consegue ver que essa figura aqui, ela está representando essa massa de células sem nenhum tipo de transformação. Mas as questões éticas, as questões religiosas, elas consideram que a vida é formada na concepção, ou seja, no momento da fecundação. E aí, com pesquisas apenas para a utilização desses embriões, para a retirada de células-tronco embrionárias, iria inviabilizar o processo da vida dessa pessoa, desse menino, dessa menina, desse homem, dessa mulher. Ok? Existe sim, no Brasil, uma lei aprovada em 5 de março de 2008, proposta em 2005, que é a chamada Lei da Biossegurança, e ela autoriza o uso de embriões inviáveis, ou seja, aqueles que comprovadamente, geneticamente, não serão viáveis à vida, não terá condição de sobrevivência, em condições de congelamento, em clínicas de reprodução humana assistida, ou de reprodução humana, clínicas de fertilização, por mais de 3 anos, em que ninguém da família, ninguém próximo, ou o próprio doador, ele não reclamou esse embrião, desde que haja permissão dos pais, dos progenitores, ou dos doadores desse material. E aí no vestibular nós temos algumas questões que vão explorar célula-tronco com certeza. Vamos lá. Em 2006, pesquisadores conseguiram contornar o principal argumento postulado por entidades religiosas contra a utilização de células-tronco embrionárias em experimentos científicos. Foi desenvolvida uma nova metodologia que consiste na retirada de uma única célula de um embrião humano de 2 dias.
Considere as seguintes afirmações sobre essa nova metodologia. Primeiro, ela permite o desenvolvimento de cultura de células-tronco embrionárias sem destruir o embrião. 2. A célula retirada provém do botão embrionário. E 3. A célula retirada denomina-se blastômero. Quais estão corretas? Fica aí essa questão aí para vocês analisarem e para vocês responderem. Ok? Uma outra questão para vocês analisarem e vocês responderem. Em março de 2005 foi promulgada a Lei da Biossegurança, que autoriza a pesquisa em células-tronco obtidas a partir de embriões humanos remanescentes de tratamentos de infertilidade armazenados por pelo menos 3 anos. Sobre essas células, considere as seguintes afirmações. Primeiro, a clonagem de células-tronco embrionárias pode ser utilizada com fins terapêuticos ou reprodutivos. 2. Uma célula-tronco deve ter o poder de se renovar indefinidamente por divisão celular. 3. As células-tronco retêm o potencial de dar origem a células-filhas mais especializadas. Quais estão corretas? Analise e responda. Leia o texto a seguir. Essas pessoas foram expostas a doses tremendas de radiação ionizante entre 2 e 20 Gray, unidade de medida da radiação absorvida pela matéria, o suficiente para causar síndrome da radiação aguda, ARS, sigla em inglês, diagnosticada em pelo menos 134 das 1000 pessoas que ali estavam. A doença agride o organismo, destruindo as células-tronco da medula. O sistema imunológico é fortemente debilitado, deixando o campo aberto para infecções, que são a principal causa de mortes nesses casos. E aqui é a citação do artigo. O texto trata dos funcionários da usina nuclear de Chernobyl que tentaram controlar um acidente acontecido em 1986. Sobre ele, responda: qual a medula referida no texto? Letra B. Qual a relação entre destruição das células-tronco da medula e debilitação do sistema imunológico? E explique. E aí, nós encerramos o vídeo aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Nós vamos ter um vídeo aqui para a resolução somente dessas 3 questões, onde nós vamos debater e comentar para que você reflita, reveja o vídeo e responda, mas nós vamos ter um outro vídeo falando única e exclusivamente sobre a resolução dessas 3 questões. Como eu estava dizendo, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, comente, deixe lá o seu recado nos comentários, é importante para nós. Ative o sininho das notificações e até a próxima.